Uma terceira questão que eu queria aqui discutir. Eu penso que hoje um dos maiores desafios que nós temos é como é que mantemos a escola na rota da democracia, da democraticidade. E a escola continua a ser desenhada, e os conteúdos curriculares e a sua própria forma de organização dos tempos e da sala de aulas continua a ser destinada a um aluno médio que é muito parecido, se calhar, isto, eu não quero expandir na linguagem, mas com os filhos ou os sobrinhos da Sra. Ministra, mas os filhos e os sobrinhos da Sra. Ministra não são toda a população escolar que hoje entra na escola. E nós temos hoje novos desafios, muito em particular, classes sociais que chegam à escola sem ter tido qualquer tipo de contacto com o que é a cultura escolar, e portanto os pais estão completamente desenraizados do que é que deve ser o tipo de trabalho nas escolas, e temos comunidades imigrantes que estão também a chegar pela primeira vez às escolas com os seus filhos. E nós não temos uma política que é supostamente igualitária, mas que só gera desigualdade, porque não é capaz de responder à diferença das pessoas que estão hoje na escola e que têm o direito a ter igualdade de oportunidades, mas isso significa, às vezes, respostas diferentes. E, curiosamente, há alguns tempos, aqui há um mês atrás, discutimos aquilo que estava a acontecer com um conjunto de crianças ciganas que tinham sido colocadas numa turma de percursos curriculares alternativos. Os percursos curriculares alternativos foi uma medida criada pelo anterior governo socialista do engenheiro Guterres, que permitia e que tinha essa função exatamente de dar às escolas instrumentos que lhe permitissem gerir os novos públicos escolares que têm e, portanto, trabalhar com essa diversidade. O que acontece é que toda a carga burocrática e organizacional faz com que estes novos instrumentos signifiquem na prática processos de discriminação. Assim como está a acontecer com o ensino profissional, quando hoje a Sra. Ministra nos diz a alegria da multiplicação dos alunos que estão em ensino profissional. Eu creio que é positivo que o ensino profissional possa ser utilizado para exatamente combater o abandono escolar, mas ele está a funcionar como um gueto, como um depósito dos alunos relativamente aos quais as escolas não sabem exatamente o que é que hão de fazer. E não sabem o que é que hão de fazer porque eu acho que há um problema de base na forma como organizamos as escolas, mas este problema que é nós temos uma enorme carga curricular, portanto a escola transformou-se numa máquina infernal de disciplinas atrás de disciplinas, professores atrás de professores. Temos professores absolutamente sobrecarregados. Temos mais de 80% de professores com mais de 100 alunos, não sei quantos níveis de ensino para ensinar, e portanto não têm capacidade de fazer acompanhamento personalizado. E temos turmas que continuam sobrelotadas. E tudo isto em más instalações. E portanto esta máquina infernal continua a trabalhar sem que verdadeiramente os professores, as escolas e as comunidades locais tenham a capacidade de criar os seus projetos educativos, a tal autonomia de que toda a gente fala, mas verdadeiramente poucos praticam até hoje no governo, e que lhes permita responder a quem tem pela frente. Nós temos trabalhado sobre estas questões, ou seja, não permitir que se criem escolas de gueto, que haja uma escola no centro da cidade que diz aos meninos que vêm dos bairros problemáticos que já não temos mais espaço para matrículas, portanto inscrevam-se naquela outra escola. Nós queremos escolas que sejam socialmente misturadas, queremos turmas que sejam socialmente misturadas, mas isso significa que os professores têm que ter o tempo e a disponibilidade para acompanhar de uma forma mais próxima e mais personalizada os seus alunos e, portanto, têm que ter um menor número de alunos. E isto é fundamental para criar um processo de igualdade nas escolas. Temos também que ter mediadores. O exemplo que dava de alguém de uma determinada comunidade que está na escola para tentar resolver o problema é esse o exemplo. Eu creio que nós temos que envolver as comunidades e temos que ter mediadores que sejam capazes de dialogar com grupos específicos de modo exatamente a criar projetos próprios. E termino dizendo só uma última coisa. Eu creio que hoje nas escolas se sente cada vez mais, e eu penso que os professores estão a viver isso, o impacto da crise social e económica que estamos a viver. E, portanto, a situação de que o Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, falava, de que os serviços de saúde estão a reportar cada vez mais casos de crianças com fome, implica que a escola também tem que ter uma resposta. E, portanto, eu acho que a afirmação da Ministra foi uma afirmação errada. Eu acho que a escola hoje tem que ensinar português, a matemática e um conjunto de matérias, nomeadamente a educação sexual, que fica sempre do lado de fora, mas tem também que estar aberta, provavelmente durante as férias, as cantinas escolares, de modo a dar uma resposta às famílias. E que o acesso às cantinas escolares deva ser igualizado. Do menino rico ou do menino pobre tem que pagar a mesma coisa. A justiça social faz-se pela política fiscal. E para terminar, nós
Bloco de Esquerda apresentou um projeto sobre os manuais escolares, em que pretende exatamente que se defenda a ideia que alguém lá atrás dizia, que é para que o ensino seja gratuito, os manuais escolares têm que ser gratuitos, mas então são um bem público que é distribuído a um aluno. E, portanto, devemos ter uma bolsa de rotação. Nós elaborámos um projeto em que num ano o Ministério comprava para todos os alunos do primeiro ciclo, que era suposto durar 3 anos, esses mesmos livros que são comprados, e, portanto, lamento, mas não podem ser escritos os livros. O livro é utilizado pelo aluno e, portanto, no ano seguinte deve ser dado a um novo aluno. E isto para meninos ricos e para meninos pobres, para que os meninos pobres não tenham os manuais usados do ano anterior e os meninos ricos tenham os manuais novos. Ninguém traz uma cadeira para a escola, enquanto o menino pobre usa a cadeira que já está na escola. E, portanto, esta igualdade parece-me fundamental. Peço desculpa por me alongar.